está na ordem do dia da sociedade. A sociedade tem que discutir. E a habitação é mais um exemplo desse. A gente tem um mito que a cidade cresceu sem planejamento algum. Na verdade, nós tivemos já vários ciclos de planejamento, mas a ocupação mais recente, sim. Teve muita especulação imobiliária, muita grilagem de terra, e aí começou a empurrar as populações mais carentes para as áreas dos mangues, córregos, áreas alagadas, para terrenos públicos. A gente, quando trabalhou com regularização fundiária, a gente percebeu muito isso. Até a década de 80, era a Coab, órgão estadual, quem tocava a implementação de vários conjuntos habitacionais, como é o caso do Coab, com a TRAC, com a FUMA, com a ZERMA, com a AMA, com a JAP. E nos anos 2000 para cá foi muito por conta do Minha Casa Minha Vida e do PAC. Mas aí já com alguns problemas, porque era grandes residenciais em áreas distantes, porque era onde era mais barato, dando mais lucro para as empreiteiras, e sem levar os serviços públicos, escola, saúde, transporte, o que é um grave problema, esses conjuntos habitacionais nas franjas urbanas sem infraestrutura da cidade. Segundo os dados da Fundação João Pinheiro, ainda que o dado seja do IBGE de 2010, São Luís tem o 6º maior déficit habitacional, o que é grave, sendo o maior déficit relativo das capitais do Nordeste. E 14,1% dos imóveis tem algum tipo de inadequação. Agora, durante a pandemia, isso ficou muito claro. A gente pedindo para as pessoas, faz quarentena, faz quarentena, faz quarentena. Na realidade das periferias da cidade de São Luís, é impossível se fazer quarentena na casa com 8, 10, 12 pessoas, em submoradias. Então, é um desafio que a gente tem que avançar, com vários assentamentos precários, algumas favelas, e o Coroadinho ficou em 4º lugar nesse ranking nacional. Além disso, ainda vem o problema do saneamento, que os indicadores de São Luís são muito ruins, muitas casas sem banheiro, sem tratamento de esgoto, muita perda de água. Nós já fizemos essa discussão sobre saneamento e eu também vou querer ouvir um pouco dos nossos especialistas. O governo do estado tem algumas ações, como é o caso do Cheque Minha Casa. Inclusive, nós já participamos de debates sobre o Cheque Minha Casa, melhorando o programa. E esse é um dos compromissos que nós vamos assumir, inclusive, para inserir no plano de governo. O Cheque Minha Casa, o governo do estado doa R$5.000 em material de construção para ajudar pessoas de baixa renda a reformar as casas. Quem tem dinheiro acha R$5.000 pouco, mas na casa de uma família carente, R$5.000 ajuda e ajuda muito. E a gente pedia para as pessoas darem prioridade para a construção de instalações sanitárias e acessibilidade, para poder priorizar os deficientes. De quando o programa começou para hoje, por exemplo, a gente avançou muito no Cheque Minha Casa, Luiz Cláudio, no centro, quando a gente passou a ter acompanhamento e assistência técnica. Sem assistência técnica, o programa era 1. Com assistência técnica, subiu muito. E olha que nessa fase inicial a gente estava pedindo ajuda para a academia, várias pessoas, teve inclusive ajuda do pessoal de várias faculdades, e já melhorou muito. A pessoa com assistência técnica melhorava a intervenção na casa dela, rendia mais o dinheiro, dava de fazer mais benefícios. Então, é um caminho que tanto regionalizar, distritalizar o cheque, quanto principalmente ter assistência técnica, é um caminho exitoso e que tem que ser ampliado. Nós tivemos quase mais de 100 mil pessoas inscritas, atendemos já 10 mil famílias, o governo Flávio Dino, mas precisa avançar mais. Nós temos que avançar num plano municipal de habitação para ter um planejamento de fato, não uma política dessa, até porque é muito caro. A gente pode pensar também em intervenções como o nosso centro. O Estado tem 33 imóveis no Centro Histórico de São Luís que estão subocupados, ocupados irregularmente ou desocupados. A Prefeitura tem outros tantos. Portanto, o poder público tem que, antes de querer a valorização do centro, tem que ele próprio tomar de conta pelo menos dos seus prédios, revertendo, inclusive, para projetos de habitação popular. Se nós quisermos valorizar o centro, isso vale para qualquer outra área geográfica de São Luís, temos que começar necessariamente com políticas de habitação. É indispensável que a gente pense agora, após pandemia, e adensar os bairros têm que ter mais serviços públicos, temos que pensar em menores projetos de melhorias habitacionais, não adianta mais grandes construções longe de todos os serviços públicos, pensar também em subprefeituras para descentralizar administrativamente a gestão e o desenvolvimento local, cada região com a sua característica, mas hoje não é dia de eu falar, hoje é dia de eu ouvir, e eu queria passar para a nossa primeira debatedora, professora Raíssa Muniz, para poder fazer as suas considerações. Raíssa, é contigo agora e obrigado por ter atendido o nosso convite.
Boa noite, eu queria agradecer o convite, né, de poder estar aqui falando, ou pelo menos trazendo algumas reflexões para vocês. E aí eu queria começar a minha reflexão exatamente em cima do que o Rubens acabou de comentar, da formação da cidade atuando em cima da expansão da cidade descontrolada, ou, na realidade, controlada e planejada, mas planejada pelos agentes do mercado, e não em benefício de uma população, tanto a população de mais baixa renda, quanto o resto da população da cidade. E aí eu inicio o meu pensamento exatamente em cima do que o Rubens acabou de colocar, se a gente tem a evolução da cidade, a construção da cidade sempre se estendendo para além da área central, para além das áreas construídas, o que, na realidade, nós conseguimos observar é um abandono de grandes áreas da cidade já construídas. Acho que o Luiz Cláudio vai poder falar muito melhor sobre o abandono da área central para o uso residencial, mas um abandono de outras áreas que não sejam a área de tombamento histórico, mas áreas que já eram residenciais, que foram constituídas, inclusive, durante o período de regularização da Coab, como o Rubens acabou de colocar, e que hoje se encontram como áreas abandonadas. E aí, o meu pensamento em cima dessas áreas abandonadas fica exatamente em cima e o que acontece com quem fica nessas áreas? O que acontece com quem decide brigar pela cidade nesses locais? O que acontece com quem não atende à demanda do mercado de se mudar para um novo local onde as demandas foram colocadas para essa pessoa se mudar, para essa pessoa mudar de vida e decidir morar lá? Então, o meu pensamento aqui, ele vai muito em cima eu compreendo que o problema habitacional, a questão habitacional dentro da cidade, ela vai ter diversas pautas que talvez sejam muito mais emergentes do que essa que eu acabei de comentar, principalmente no que se refere à habitação de interesse social e também ao papel da autoconstrução desse processo, como o Rubens acabou de colocar. O processo do Cheque Minha Casa é um exemplo disso, de um auxílio para a autoconstrução na área central da cidade, que inclusive eu tive a oportunidade de participar como professora numa parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, onde os alunos da UEMA, os alunos de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, que faziam a assistência técnica para a população. Mas a minha demanda é exatamente pelas áreas da cidade, a minha reflexão aqui é exatamente pelas áreas das cidades que são abandonadas para atender uma demanda do mercado. Em que sentido? Existe um incentivo para a construção de novas edificações, sempre a construção de novas edificações, para fomentar a indústria da construção civil, que financia grande parte das obras e das possibilidades de modificação dentro da cidade. E essa indústria, essa lógica que influencia dentro do planejamento da própria cidade, como a gente pôde ver nas reuniões de revisão do plano diretor que acabaram de acontecer, e nos pedidos de modificação desse plano diretor, que faz com que exista uma oferta de habitação e de modos de morar que sejam específicos. Então, são modos de morar, são condomínios fechados, são grandes torres, e que essa oferta, ela deixa a população de baixa renda de lado para ser atendida pelos programas do governo, que vão ser atendidos em áreas distantes da área central da cidade, que impossibilita realmente uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Dentro de tudo isso, na verdade, o que eu quero apontar é que, dentro de todas essas faixas, o que eu consigo enxergar, e aqui é trazer na minha visão específica do que eu poderia trazer diferente das outras pessoas, qual o papel, a desconsideração do papel da carga subjetiva da casa na vida da pessoa. O que é isso? Acho que todo mundo que está preso dentro de casa agora, durante o isolamento social, consegue perceber como que a casa faz parte da sua subjetividade, faz parte da sua construção como ser, e você ser expulso da sua casa, seja porque para os olhos da sociedade é considerado que a sua casa é uma invasão de um território que não era seu, que a gente pode levantar diversas questões de se não foi me dado nenhum território, como que aquele território não é meu, ou a expulsão da sua casa pelo abandono dessas áreas, que gera uma maior insegurança, que faz com que as pessoas decidam sair de determinados bairros da cidade, porque o bairro está abandonado, o bairro não tem determinados serviços e assim por diante.
que também faz com que eu largue, você seja expulso da sua habitação e você seja expulso de parte da sua história. E aí, considerando isso em relação à cidade como um todo, quando a gente tem uma cidade que constrói, ou ela só destrói o que existe para construir uma coisa nova, a gente também tem uma perda da identidade, da subjetividade da própria cidade. Porque você está, em vez de utilizar áreas que já estão construídas, que já estão consolidadas, que já tem uma infraestrutura colocada, você está partindo para novas áreas, para refazer essa infraestrutura, para organizar tudo isso. Isso para atender uma demanda que é específica do mercado. E aí, na verdade, o meu questionamento fica... como que o poder público, ou seja, como que a gestão poderia devolver o direito de escolha para a população? O direito de escolha de onde que eu quero morar, ou principalmente, como que eu quero morar. E esse direito de escolha, eu até faço uma relação com uma das últimas conversas que o Rubens fez com o professor José Antônio e o professor Fred e o professor Dionis, onde uma das participantes falava sobre o papel da mobilidade de ciclistas dentro da cidade de São Luís. E dentro desse papel da mobilidade, a gente pensa a ideia de que a cidade que você quer ter é uma cidade que te dê escolhas. Eu quero escolher como ir para o meu trabalho. E também a lógica é eu quero escolher onde eu quero morar e como eu quero morar. Então, como traçar um planejamento ou como traçar uma gestão que consiga possibilitar essa escolha e não tomar da pessoa essa escolha. A pessoa ela não ser obrigada a se mudar para áreas mais distantes, a pessoa não ser obrigada a se mudar para um condomínio fechado, sem pensar que ela foi obrigada a se mudar para um condomínio fechado, porque a cidade foi roubada dela. Então, como incorporar isso? E aí, fica de novo, compreendendo que isso não é só uma demanda por segurança, mas uma demanda por uma subjetividade e uma identidade que esteja atrelada à edificação. E que eu acho que a gente conseguiu ver isso muito bem dentro do programa do Cheque Minha Casa, quando você deu a possibilidade das pessoas conseguirem reformar as suas casas. E que também ficou muito claro, os pontos de melhoria do cheque são exatamente os pontos para você conseguir fazer com que aquela pessoa, ela seja realmente quem está tomando as decisões dentro do seu lar e que ela consiga se fazer representada naquela casa. Então, essas foram as reflexões que eu queria trazer hoje aqui para a gente. Obrigado, professora Raíssa. De fato, temas importantes, abandono de áreas já construídas, a gente pensa tanto em novas habitações que termina esquecendo essa questão de valorizar os importantes espaços públicos, bairros hoje que estão em processo de decadência, tanto déficit de um lado, tanta falta de planejamento de outro, enquanto isso, há a omissão do poder público nessa estruturação regional da cidade. Sem dúvida alguma, a gente tem que investir muito mais nesse planejamento urbano para garantir o desenvolvimento regional. E essa questão do direito de escolha é isso. Já me falaram em outras lives, eu incorporei isso para a minha vida. É que a cidade tem que ser feita para pessoas. E se é para pessoas, a pessoa tem o direito de escolher. É algo que parece óbvio, mas que não está na ordem do dia dos debates políticos. Pode parecer óbvio no meio acadêmico. E isso tem que estar também na ordem do dia de todo, na boca de qualquer pré-candidato a prefeito da cidade. Então, o direito de escolha, essa questão da identidade, a gente tinha esse desafio no centro. E quando a gente pensou o programa no centro, o governador pensou, a primeira coisa para valorizar o centro é ter mais gente morando. Porque se tu pega a população do centro de 20 anos atrás e a de hoje, houve um decréscimo. E mais do que menos gente morando, também houve uma redução da renda das pessoas. E isso é muito ruim para o processo de valorização. E a grande diferença do nosso centro é que nós não pensamos no nosso centro para atuar só no centro histórico de São Luís. A gente pensou ele, na verdade, como modelo que possa ser exportado para outras cidades históricas do Maranhão, como Alcântara, Rosário, Viana, São Bento e tantas outras, e que a gente possa exportar esse modelo para outras regiões da cidade. Foi começado no centro? Sim, porque do centro irradia. Mas por que a gente não pode pensar em um programa nesse para uma área, para tantas outras áreas que nós temos na cidade? Então, esse é o desafio. Se tem pergunta já, eu vejo daqui a pouquinho, só para poder já ir registrando. O Leonardo diz, parabéns, precisamos avançar na política de habitação para a população. A Deise Nascimento diz, moradia é um direito de todos. E é isso mesmo. A Lu fala, planejamento e organização, não ao abandono ou desperdício de recursos em geral. A pandemia tem que ser um momento para a gente fazer escolhas também, viu, Raíssa?
E para saber a escolha, justamente, se mantém uma política habitacional que deu errado e que na pandemia isso ficou escancarado, ou se nós queremos optar por um novo modelo. Inclusive com a mesma fonte de financiamento. O FGTS não financiou tantos grandes empreendimentos, por que o FGTS também não pode financiar alguns pequenos projetos mais dentro dos bairros para dar justamente esse caráter de inclusão regional? Queria passar agora para a nossa segunda debatedora, Lohane Corrêa, por favor. Oi, boa noite. Queria agradecer também o convite, né, de estar aqui debatendo esse tema, que é tão importante para a cidade. E um pouco relacionado, mas um pouco diferente da linha da Raíssa, eu quero trazer a perspectiva da habitação dentro do cenário do direito à moradia. Porque eu acredito que quando a gente fala habitação, logo vem na mente, na cabeça, né, das pessoas que habitação, está aqui, 4 paredes, teto, piso, é a parte edificada, né? E eu gosto de discutir o direito à moradia, né, ampliando esse tema habitação, porque justamente um direito. Então, é uma oportunidade, né, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento humano. Então, assim, e lembrando que essa moradia é uma moradia adequada, né? Então, trabalhar essa questão do direito à moradia adequada é justamente isso, garantir que aquelas famílias, aquelas pessoas, ao adquirir um espaço dentro da cidade para a sua moradia, elas possam ter essa oportunidade de se desenvolver, né? Como eu já falei, economicamente, oportunidade de trabalho, oportunidade de trabalho e de renda, né? Então, só que a gente percebe que isso não ocorre na prática, né? Então, na teoria, seria isso o correto, mas na prática não acontece. E por que não acontece? Não acontece justamente porque, ao não se garantir o direito à moradia, você está negando a essas pessoas também o direito à cidade. E aí, o direito à cidade é justamente de você poder usufruir de tudo isso, né? De serviços, de equipamentos públicos, dessas oportunidades de desenvolvimento, como eu citei anteriormente. E tudo isso é justamente porque, como a Raíssa comentou, as nossas habitações, as nossas moradias são voltadas para valorizar uma lógica de mercado, não uma lógica, né, no viés do direito. Então, como que vai trabalhar a questão habitacional se não tiver esse olhar atento e sensível para as pessoas? Então, é construir a cidade, construir a moradia para as pessoas. E é o que eu percebo e tenho bastante crítica em relação à política habitacional, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, que é, né, um programa que tem muitos impasses, muitos problemas, que vê a moradia mais em relação à quantidade e menos em relação à qualidade. E tudo isso por estar inserido dentro dessa lógica capitalista, né? Que a cidade é vista como um produto desse capital. E fica essa lacuna muito grande entre o que é entregue dessa moradia, né? Eu cito aqui o programa Minha Casa Minha Vida, e entre o que é entregue fica essa lacuna, o que é entregue e o que é necessário para essas famílias. Então, eu acho que as políticas habitacionais... Só um momento. As políticas habitacionais, elas devem olhar, né, mais para as pessoas, perceber quem são essas pessoas que vão morar, quem são essas famílias, qual o tamanho dessas famílias. A gente não pode imaginar que as pessoas, os beneficiários, são todo mundo de uma mesma quantidade de pessoas. Então, pode ter habitações que vá suprir a necessidade de algumas famílias, né? Mas pode haver famílias que necessitam do dobro do tamanho daquela habitação. Então, a gente percebe que é um modelo de habitação engessado, porque você não consegue ampliar a sua casa. E aí entra a questão dos modos de morar, né? Então, você tem que, como a Raíssa falou,
procurar saber quais os modos de morar dessas famílias, né? De onde elas vieram, onde elas estavam e para onde elas vão, e se isso vai suprir as necessidades delas. Senão a gente tem uma lógica inversa, né? O que acontece? As famílias são remanejadas ou direcionadas para áreas distantes da cidade e o que acontece é que elas voltam ou alugam a habitação lá, dá para outra pessoa e voltam para o local onde elas estavam antes, né? Então a gente acha que está resolvendo ali o problema da moradia, mas não, está criando mais problemas, né? Justamente por não ter esse olhar sensível em relação às pessoas, de produzir moradias para as pessoas, garantindo direitos, porque é um direito básico, um direito humano e fundamental. Outra contribuição que eu acho que eu poderia dar, em 2017, no meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu fiz um levantamento de todos os vazios urbanos dentro da cidade de São Luís. E era justamente voltado para a implantação de habitação de interesse social. Só que, assim, não é pegar qualquer vazio urbano e colocar habitação de interesse social, não é isso. Foi toda uma metodologia com critérios de classificação e tudo mais, que classificavam aquele vazio com toda uma infraestrutura que seria adequada para suprir a demanda das populações, né? Então, nós temos terrenos dentro de São Luís, nós temos áreas infraestruturadas, mas continua ainda havendo essa implantação, né, de habitações, seja de interesse social ou não, para as áreas mais afastadas. Então, permitindo manter ainda esses espaços vazios na cidade, voltado para o mercado, valorizando especulação imobiliária, tudo mais, né? Então, são essas áreas que interessam o olhar mercadológico, né? E outra contribuição também, que recentemente, gente, já deu meu tempo, eu esqueci de marcar. Certo. Recentemente eu estava lendo um artigo do Alejandro Aravena. Ele é um arquiteto chileno e trabalha com habitações, né? Habitações populares e de interesse social. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi um programa inspirado nos moldes de um programa habitacional do México e também do Chile. Então, assim, lendo as considerações dele, eu percebi que os problemas que a gente tem aqui com essa política habitacional do Minha Casa Minha Vida é muito similar ao que a gente tem lá no Chile. Então, a mesma questão, a localização, as moradias são colocadas em áreas afastadas, né, com pouco ou sem nenhuma infraestrutura, a ampliação que as pessoas fazem em suas moradias, vindo da questão do modo de morar, a casa não acompanha o crescimento das famílias, né? Então, são problemas, mas que lá eles já estão correndo atrás de soluções, então já estão discutindo um conceito que ele fala de mobilidade habitacional, da pessoa ter a chance de acordo com o crescimento da família dela poder mudar de casa, né? E para uma casa maior, no caso. Então, assim, são problemas que a gente deve ter, né? Essa sensibilidade de ter esse olhar mais afinado, mais apurado e tentar, ao máximo, né? Pensar soluções pensando nas pessoas, em políticas que valorizem a cultura, os modos de morar, não reproduzir habitações que da área urbana em área rural. Então, são questões assim que realmente, de fato, voltar a olhar para as pessoas. Esquecer um pouco a parte, quantidade de moradias, parte física, estrutural, é a questão mesmo de sensibilidade humana e de garantir direitos para essas pessoas. É isso. Obrigado, Lohane. E aí tu destaca, direito à moradia adequada, porque o que a gente vê muito são moradias inadequadas, tanto antes dos programas habitacionais como até mesmo depois. O professor Fred contou uma história que um carroceiro foi beneficiado com um apartamento do Minha Casa Minha Vida.
ele não sabia onde botar a carroça. E aquele é o modo de vida dele. E quando tu trata todo mundo da mesma forma, tu desconsidera realidades. E esse é o erro. E detalhe, a moradia adequada, que é um direito, não é só a moradia, mas a moradia adequada, traz desenvolvimento econômico, traz desenvolvimento humano, traz desenvolvimento social, e encarar isso mesmo como a ausência do direito à moradia é a ausência do direito à cidade. Então, eu queria agradecer a sua participação. Eu não conhecia a expressão mobilidade habitacional, gostei, compreendi bem. E a gente já tem que pensar, inclusive, em outras etapas dos programas já existentes. E o detalhe de que tem espaço na cidade de São Luís. Nós somos uma ilha muito grande, tem muito espaço. O nosso próprio processo, vários bairros aqui antigamente eram chácaras, isso tudo muda. E o poder público tem que dirigir essa política pública. É a prefeitura que tem que tomar de conta. Eu até assumi o compromisso, se o plano diretor não for votado pela Câmara esse ano, que eles têm legitimidade para votar, eu vou retirar ano que vem, depois de tomar posse, rediscutir com a sociedade para reencaminhar para a Câmara, já com um novo entendimento avalizado, inclusive, nas urnas. Mas eu queria te agradecer. Registrar algumas intervenções aqui nos comentários. O Júnior Nogueira fala: pensar em moradia se completa com acesso à saúde, educação e transporte. É aquilo que falava, moradia adequada, com outros direitos. Somado a esses direitos, tem também o direito ao lazer. É necessário melhorar os equipamentos para a população de baixa renda. O Emanuel fala: a expansão de São Luís continua desorganizada, sem pré-planejamento, que é responsável por desvalorizar áreas já existentes, afastando os investimentos e equipamentos urbanos deles, comprometendo a qualidade de vida dos moradores dessa área. O que se pode fazer é investir e valorizar as áreas já existentes, além, é claro, de um planejamento de uso e ocupação do solo. A Núbia fala: moradia não é só estrutura física, envolve um conjunto de estruturas, social, comercial, cultural, e as pessoas merecem. O Júnior Nogueira fala: pensar em moradia... já li esse aqui. A Lucineide Nogueira fala: projetos acreditam direito à moradia, à população dos bairros, que é muito importante para a população. A gente até teve o Minha Casa Minha Vida 2 lá pela Secretaria das Cidades. O José Chagas já é, por exemplo, uma área mais bem localizada, ali atrás do Conjunto Baza, no São Francisco. E o Jomar Moraes foi o mais próximo que nós encontramos, lá no sítio Piranhengas. Os dois já em fase final para serem entregues à população. O do José Chagas, a gente construiu uma praça do lado, porque a praça já serve todo o bairro, toda a comunidade. Vai ter casa de pescador lá na frente, porque eram as pessoas que tinham essa atividade, para começar a corrigir essa defasagem histórica. O Valder Correia fala: a população, além de merecer respeito, também precisa respeitar o seu espaço geoespacial. O Marcos Saldanha diz: a área do centro histórico tombada pela Unesco precisa ter vida, ou seja, moradores dia e noite. É por isso que o nosso próximo debatedor é o Luiz Cláudio. O professor Ronald Chaves fala: mais uma grande live de sucesso, mobilidade urbana para todos. Para ter habitação digna para todos, é importante entender que se tem que ter conjuntos de equipamentos e infraestrutura de direitos humanos e institucionais, fundamental para a qualidade de vida da população. E a Sebastiana Rosa: outro dia alguém me disse que prefere morar em uma palafita no Mangue do que morar em um apartamento em espaço muito distante e de difícil acesso de trabalho, mercado e escola. Ela entende. E, na verdade, a gente tem que debater, encontrar saídas de forma dialogada. Mas eu queria passar agora para o nosso terceiro e último debatedor, o Luiz Cláudio, presidente da Associação dos Moradores do Centro Histórico. Tive bons debates com o Luiz Cláudio, com o Denis, com a Digé, com muitas pessoas. Fiz algumas visitas à comunidade, porque muita gente pensa que o centro é a área da Praia Grande, que é só onde foi o antigo projeto Reviver. E não é. Reviver foi um programa de revitalização que até foi importante, tanto que até hoje tem gente que chama a Praia Grande de Reviver. Mas sem desconsiderar que tem bairros que são residenciais. O Desterro tem, por vocação, por excelência, ser um bairro residencial, por exemplo. As paralelas e perpendiculares da Rua Rio Branco têm, por excelência, ser residencial. Lira, Codozinho, Vila Passo e tantos outros espaços. Então, portanto, tem que se pensar em habitação quando a gente fala de centro histórico. Queria passar, Luiz Cláudio, é contigo agora, por favor. Isso é a camisa do Flamengo, Luiz Cláudio? Porque a gente tinha combinado que não podia vir com a camisa do Flamengo, não, viu? Ninguém me avisou. Tô brincando. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Raíssa, Lohane, deputado Rubens Pereira, a todos que nos ouvem e nos assistem. Bem, para que eu possa falar um pouco sobre a habitação no centro histórico,
é necessário que a gente fale um pouco sobre a entidade da qual a gente pertence, a gente faz parte. A União de Moradores, ela surgiu no ano de 1995 com objetivos específicos e um objetivo geral, que no caso, os objetivos específicos seriam aquelas políticas públicas como saúde, educação, direito ao lazer, entretenimento, e o objetivo geral da União de Moradores sempre foi a luta e a busca por moradia dentro da região do Centro Histórico. É importante eu salientar que a União de Moradores, ela compete 3 bairros dentro do Centro Histórico, que é a Praia Grande, o Desterro e o Portinho, certo? E para que eu chegue até o presente momento e faça as minhas indagações ao deputado, as minhas propostas para o plano de governo dele, é necessário que eu faça um breve histórico sobre a questão da habitação no centro. Vou começar pelo governo estadual e depois eu passo para a Prefeitura de São Luís. O primeiro programa piloto lançado no Centro Histórico de São Luís foi no Projeto Reviver, como o deputado falou ainda há pouco, e ele serviu de moradia no ano de 1993. Ainda o governador da época, se eu não me salvo engano, era o senhor Edson Lobão, governador da época. E esse prédio ele fica localizado ali na rua João Vital de Matos, atrás do que hoje é o Museu do Tambor de Crioula. Ele fica ali, ao lado do Teatro João do Vale, para ser mais bem preciso. Tanto que ainda moram pessoas lá, até hoje. A segunda questão de habitação no Centro Histórico, feita pelo governo do estado, foi no governo, salvo engano, Rosiana. Foram 5 prédios destinados à moradia. Até chegar ao atual momento, que é na gestão do governador Flávio Dino. Eu gostaria de fazer uma ressalva, porque o que acontece? Todas essas moradias, tanto do governo Edson Lobão como do governo Rosiana Sarney, foram destinadas a funcionários públicos, servidores do Estado que trabalhavam naquelas redondezas. Com uma única ressalva, que foi o primeiro projeto piloto, do qual eu acabei de falar, que algumas pessoas do bairro foram contempladas, mas raríssimas exceções. Atualmente, a gente tem um bom alinhamento com o governo do estado, através das secretarias das cidades e através do então secretário Rubens, que agora passou a ser o Raimundo Reis, e a gente teve um bom alinhamento durante o tempo que o secretário esteve lá. Tanto que a gente conseguiu contemplar 14 famílias no Governador Acha, que é um programa que faz parte do governo do estado, programa Nosso Centro, e conseguimos também contemplar 18 famílias no Gilmar Moraes. A princípio, não era o que a gente pretendia para a região do Centro Histórico, tirar essas famílias daqui e levar para outro bairro. Mas, no momento, naquela atual situação, foi o que foi possível fazer de emergência, de urgência. Passando a questão da Prefeitura de São Luís, é necessário que a gente entenda que, desde o governo Tadeu Palácio, existe um programa, uma proposta de reabilitação para o Centro Histórico. Isso do ano de 2005. Nessa proposta, existiam a recuperação de 20 casarões para moradia, e esses 20 casarões encontravam em situação de débitos, de PTU, com IFAM, a situação jurídica deles era precária. Existe o polo piloto da Prefeitura de São Luís, que é o que está situado na rua Humberto de Campos. 16 famílias foram beneficiadas com esse projeto e está previsto que até setembro seja concluídas as obras em mais 2 casarões, que 8 famílias
e um outro vai contemplar mais 14 famílias, somando um total de 22. A gente percebe, deputado, que há muita vontade em colocar os projetos no papel, detalhar, priorizar, mas o que nos deixa triste é que, na verdade, não, a contemplação desses projetos, a execução, a finalização desses projetos, elas não acontecem principalmente no prazo adequado. Só para você ter ideia, esse casarão que será um dos casarões que serão entregues agora para a prefeitura, ele iniciou suas obras em 2009. Nós estamos em 2020. Quer dizer, 11 anos se passaram, muitos moradores já morreram, muitas famílias já se mudaram daqui e o casarão até hoje não foi entregue. Então, a gente vê que falta, por parte do poder público estadual e municipal, e aqui eu especifico municipal, uma celeridade, algo que possa tornar possível e concreto dentro do prazo que é estimado a execução dessas obras. E aí eu posso dar como exemplo a Praça das Mercês, que está sendo construída atrás do Convento das Mercês e que será entregue, pelo andar das obras, será entregue no prazo correto. Eles têm um prazo para entregar em agosto e provavelmente será entregue, porque as obras lá estão em ritmo acelerado, não param. Então eu vejo que falta por parte do poder público a vontade de tirar do papel e executar. Eu acho que é necessário que o governo municipal, o senhor sendo prefeito de São Luís, crie mecanismos que façam com que as obras elas sejam entregues nos períodos corretos, certo? Porque a gente fica sem ter o que dizer, sem ter o que falar. O nosso papel é cobrar, a gente cobra, a gente briga, luta, mas infelizmente quem tem o poder de executar, o poder de ação, é o órgão governamental e municipal. Então, a minha pergunta fica justamente em cima disso, tá bom? Só para finalizar, eu gostaria de dizer que esse programa de reabilitação da prefeitura, ele incluía creches, ele incluía um centro de saúde, incluía a casa do bairro, a recuperação do mercado central, a drenagem do canal do Oscar Frota, o Museu de Azulejaria e tantas outras obras que até hoje não saíram do papel. O que saiu do papel foi só a casa do bairro e o projeto piloto, o primeiro prédio de habitação que fica na rua Humberto de Campos. O resto, nenhum mais saiu do papel. A gente cobra, mas fica muitas vezes sem resposta. E eu gostaria de finalizar com essa indagação ao senhor. Criar um mecanismo de celeridade e que a execução das obras não possam atrasar, porque o centro histórico ele está cheio de vida, tá sim. Hoje nós temos entidades, nós temos organizações da sociedade civil que trabalham e zelam por esse bairro. Apesar da gente não ter o apoio como a gente gostaria muitas das vezes pela iniciativa privada, mas a gente trabalha e busca sempre o melhor para os moradores da nossa comunidade. Tá bom? Perfeito, Luiz Cláudio. Eu queria te agradecer justamente por essa visão de quem está lá na comunidade, na luta por moradia de forma permanente, de forma constante. Faz algumas advertências importantes. Uma, descontinuidade dos projetos. Chega, isso não é planejamento público, isso não é aceito em absolutamente nenhum lugar. Essa descontinuidade, às vezes por brigas, quisilas eleitorais, às vezes por baixa visão administrativa mesmo. Então, essa descontinuidade é péssima. Tem que ter celeridade, Luiz Cláudio, aí é muita pressão. Acontece de tudo numa contratação, às vezes empresa boa ganha, às vezes empresa ruim ganha. Tem os próprios instrumentos contratuais, multa, revisão,
Mas aí a saída para isso, eu acredito que são duas coisas. Uma, controle social para estar acompanhando o tempo todo. 2, transparência. Vai atrasar uma coisa, o governo tem que chegar e dizer, meus amigos, vai atrasar por isso. Pior é o morador estar lá na ponta do bairro sem sequer ter qualquer tipo de informação se o projeto vai andar ou não vai. Então, acredito que quanto mais transparência tiver e mais controle social tiver, melhor para a gente poder avançar. Tu falaste também de alguns programas de habitação já no centro. De fato, ser habitação só para servidor público não é o suficiente. Porque se nós queremos valorizar o centro, isso vale para as outras áreas, valorizar pressupõe o seguinte, Luiz Cláudio: manter quem está e trazer novas pessoas. Não adianta tu trazer novas pessoas e expulsar quem está. Não adianta, isso não é valorizar. Substituir não é valorizar. Então, de fato, tem que fazer essa conjugação. Eu queria destacar, por exemplo, um dos meus últimos atos como secretário foi assinar o edital do Habitar no Centro. Qual é o objetivo dele, Luiz Cláudio? São 4 ou 5 imóveis, eu não me lembro bem agora, que estão hoje subocupados. A gente está fazendo 5, né? O Luiz Cláudio está acompanhando bem. Qual é a ideia, só para a professora Raíssa e Lohane saberem? A gente está fazendo um edital para escolher uma entidade social que vai acompanhar essa habitação. Não adianta você só sortear o beneficiário. O cara vai lá, depois ele vende, depois ele aluga. Não adianta. Onde foi feito assim, deu erro. Boa parte desses imóveis que foram destinados para servidores públicos, parte está fechada, parte virou comércio, o sujeito já sublocou 10 vezes, já perdeu o vínculo originário. Não adianta. Então, o desafio é justamente ter uma entidade social que possa estar fazendo esse acompanhamento. E aí alguém pergunta, e quem é que vai reformar o prédio? O Estado. O Estado vai reformar o prédio mediante a lei de incentivo à cultura. Afinal de contas, preservação do patrimônio arquitetônico, histórico, paisagístico é cultura. Então, a lei de incentivo à cultura vai garantir a reforma dos prédios. Em vez de uma empresa pagar o imposto, ela vai lá e paga diretamente a reforma. E aí se transforma em habitação de interesse social, Luiz Cláudio. Esse foi um dos últimos programas assinados. Tu lembraste bem lá o Governador Ache. O Governador Ache é um prédio lá na Magalhães de Almeida, que tinha 14 famílias morando. O prédio corria risco de cair. A gente tirou as famílias, está pagando aluguel social para elas, enquanto se reforma o prédio para elas voltarem. E quando elas voltarem, a gente já vai dar a titulação, digamos assim, dar uma segurança jurídica para essas famílias, que amanhã elas não vão estar sendo retiradas. A gente ia fazer isso com o prédio da Caema, que é lá na Rua da Estrela também, bem do lado do Convento das Mercês. Só que a Vale para lá tem um projeto para construir um grande polo tecnológico. Por isso que a gente disse para as famílias, se a Vale não fizer reforma, a gente reforma para vocês. Se não, a gente dá a opção ou de ir para o Jomar Moraes ou de esperar um outro programa habitacional. A maior parte quis ir para o Jomar Moraes, afinal de contas, são pessoas vulneráveis que nunca tiveram apartamento, foi decisão deles, mas alguns disseram, eu não saio do centro. Eu espero o programa habitacional que for, mas eu quero continuar aqui, porque é aqui que está meu trabalho, é aqui que estão meus laços, e a gente tem que respeitar essa decisão individual de cada um. Queria só registrar aqui, a Lindinalva Gomes fala, acredito na mudança de moradia para a população carente, sabendo que são a maioria. Nada melhor que a conscientização desse problema que afeta grande parte dos brasileiros, especialmente os maranhenses. A Darlúcia Sá fala, a habitação implica saneamento, rede de assistência de bairro, escola, creche, posto de saúde e praça. Eu estava uma vez discutindo com alguém do Desterro, Luiz Cláudio, e o cara me falou assim, olha, quem mora no centro, onde é que vai jogar uma bola? Onde é que tem uma quadra coberta no centro? Onde é o posto de saúde? Onde é que é a escola? E olha que ele está falando de onde começou a ocupação da cidade de São Luís. Então, são entraves e ausências de políticas públicas latentes, gritantes. O Cássio fala, é necessário um diálogo real entre o poder público e a comunidade acadêmica. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA já produziu centenas de trabalhos excelentes que refletem essas ideias. Como eu também eu tenho meu mestrado, eu também sei a importância da academia, às vezes fica a academia produz de um lado e a prefeitura produz de outro. Meu amigo, a obrigação do gestor é ir lá na academia e a academia está à disposição para ajudar o poder público, para andar um do lado do outro, quem ganha com isso é a sociedade. Nós fizemos isso na Secretaria das Cidades, a professora Raíssa estava mencionando, e de fato a gente não vai ficar engessado não. Nós vamos procurar a academia, como vamos procurar também as comunidades do bairro, procurar a união de moradores, os moradores tradicionais, que têm uma sabedoria popular que essa também é impagável e que ajuda muito nesse processo de construção. A Carliana, peraí, só faltam 2 perguntas. Aborde sobre o trabalho da CECID de regularização fundiária na Grande São Luís.
a gente fala de habitação, tem uma coisa que antecede a moradia, que é o direito a ter a regularização fundiária, a pessoa ter a titularização do seu terreno, ter a documentação da onde mora. O terreno vem antes da casa. Pessoas em São Luís que moram há 5, 10, 20 anos e não têm a titulação. É um programa que nós vamos ampliar no nível municipal, até porque é uma atribuição municipal, para garantir direito a quem tem direito. Então, compromisso assumido. Obrigado pela lembrança, Carliana. E, por fim, a Marielma fala: a qualidade de vida está diretamente relacionada à moradia de uma família, pois é no ambiente residencial que realizamos as principais atividades diárias: refeição, lazer, descanso, convivência social. Quando esses pontos estão em harmonia, tudo tende a fluir de forma positiva. Acredito que a fala dos nossos 3 debatedores passaram por isso. Eu queria agradecer todos os comentários, mas passando agora para as considerações finais da professora Raíssa. Eu acho que as minhas considerações finais, já que o Rubens me apresentou como professora, eu acho que eu deixo na fala do meu aluno, do Cássio, que acabou de falar ali, da importância da gente ter uma conversa entre o poder público e a academia, porque ele conseguiu traduzir toda a minha dificuldade de que recorte que eu faria para falar aqui essa noite, porque a habitação é um tema muito amplo dentro do curso de arquitetura. Existe uma série de trabalhos feitos, não só na UEMA, como nas outras universidades que têm o curso de arquitetura na cidade, e que esse debate, essa parceria possibilita com que coisas que são óbvias para a gente, algumas coisas que eu comentei aqui, que a Lohane comentou aqui, minha aluna também, Lohane, comentou aqui, que o Rubens comentou que, não sabia, adotei esse termo, são termos que a gente usa o tempo todo, fala o tempo todo, então que essa parceria ela realmente possa acontecer para que coisas que parecem óbvias dentro da academia também se tornem óbvias dentro da gestão, e o contrário também, coisas que parecem óbvias dentro da gestão se tornem óbvias dentro da academia, para a gente não ficar só falando de fora, não entendendo como que funciona. Então é isso, agradecer o convite e colocar essa provocação. Provocação aceita e aqui reafirmada publicamente. Nós não sei se tem como escrever isso no plano de governo, mas isso tem como ser compromisso assumido de fazer essa aproximação, até porque nós já fizemos por onde a gente passou nos cargos públicos. Lohane? Quero agradecer também, né, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui debatendo, e dizer que deixo aqui, né, à disposição para também puder contribuir com alguma coisa, com os meus trabalhos que eu já fiz, que eu estou fazendo. Agora estou no mestrado, então vou continuar produzindo. E que eu acho também muito importante essa parceria, realmente, entre poder público e academia. Porque, por exemplo, o meu trabalho, como eu falei no início, foi uma coisa que eu fiz no TCC, que foi em São Luís, voltado para cá, discutindo um problema real daqui, mas que eu acredito que nunca chegou no poder público, né? Teve esse diálogo. Então, me deixo à disposição para qualquer coisa e vamos continuar discutindo aí moradia e habitação. Obrigada. Obrigado, Lohane. Deixa eu te dizer uma coisa que minha professora de metodologia disse no primeiro dia de aula do mestrado. Ela disse o seguinte: tudo acontece durante o mestrado. É incrível como o mundo muda, vai ter uma confusão. Ela me disse que engravidou de gêmeos. Comigo eu tive o impeachment da Dilma na época. Tu pegou a pandemia do coronavírus. Então se confirma, tudo acontece durante o mestrado. Obrigado, Lohane. O Luiz Cláudio até arrumou a camisa para mostrar o símbolo do Flamengo. Isso é provocação, ele sabe que eu sofro pelo Vasco. Aí ele fez isso de propósito. Luiz Cláudio, para tuas considerações finais. Só lembrando que eu ainda não sou mestre, ainda vou chegar lá. Agradecer ao deputado e dizer que essas temáticas, essas discussões de moradia e habitação, elas devem ser encaradas com uma visão futura, uma visão de perseverança, de acolhimento e principalmente de vidas. Afinal de contas, nós estamos tratando de vidas. E a gente deve, quando a gente fala de pessoas, a gente deve sempre ter um olhar especial para o ser humano. Tá bom? Agradeço mais uma vez, obrigado, e no que precisar estamos aí. Obrigado, Luiz Cláudio, obrigado a todos que participaram, obrigado a você que assistiu e acompanhou.
Fique ligado que a gente vai ter outras etapas do movimento Diálogos por São Luís, que dessa forma a gente vai construindo democraticamente um plano de governo da cidade que nós queremos e a cidade que nós merecemos. Esse é o nosso desafio. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.